Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Isso aqui é simplesmente inacreditável. Após deixarem a PEC da segurança enviada pelo governo Lula de molho por meses, agora os bolsonaristas pegam carona na tragédia do Rio de Janeiro e querem votar, porém a questão é que estão desfigurando todo o projeto só para atacar o nosso presidente. Espia. Duas propostas estão entrando em cena a partir de agora. Uma emenda à Constituição, que estava lá dormitando na Câmara dos Deputados, que trata do tema, e um projeto de lei antifacções, ambos enviados pelo governo federal. E aí é que está o problema, pelo menos para a oposição. A oposição quer retomar o seu protagonismo de pauta após a operação da polícia no Rio de Janeiro, porque havia perdido esse protagonismo e está vendo nessa história uma brecha. Gente, eu queria abrir essa conversa falando da tal da PEC da Segurança Pública, foi enviada pelo governo federal em abril deste ano e nada aconteceu, ficou lá. Os governadores, sobretudo os governadores de direita, não se engajaram e a coisa ficou mal parada. Se você olhar para países que conseguiram minimamente enfrentar o crime organizado, esses países tinham uma centralidade. Eles não faziam com que cada estado se virasse do jeito que fosse possível. É que eu acho que tem um exemplo das outras políticas públicas. O Brasil é uma federação e quando você tem uma política que você tem que dar grande escala, só dá certo com colaboração entre os 3 níveis de governo. Assim foi na saúde, assim foi nos recursos hídricos. Porque se a gente não fizer isso, não vai ser consórcio interestadual que vai resolver isso. Porque no consórcio interestadual não tem Polícia Federal, não tem Receita Federal, não tem COAF, não tem Exército. E mais, esses 7 estados, quando fazem um consórcio, perdem 9 do Nordeste e os outros do Norte. Você está se referindo à reunião que foi um outro evento político do dia. É um pouco de diversionismo, para usar um termo antigo, uma forma de você não resolver o problema e, digamos assim, nós queremos colaborar. Mas o que me surpreende nessa história é que não existe uma proposta alternativa a essa. Porque a proposta alternativa a essa é o que já está. E não está funcionando. Eu não vejo nada que substitua o SUSP. O SUSP. Eu não vejo nada que possa mudar as coisas que seja melhor do que a proposta que está aí. Agora, Natuza, o que está acontecendo com a PEC da segurança nesse momento? Ela está passando por um processo de desfiguração. Então, o papel do governo federal está sendo desidratado e outras coisas estão sendo incluídas. Inclusive, à esteira do que está acontecendo, desse clamor do que aconteceu no Rio de Janeiro, eles estão querendo colocar no texto, que vai ser apresentado uma minuta, no dia 4 de novembro, até caso de prisão perpétua para determinados crimes. Crimes, homicídio triplamente qualificado, é algo, eles querem criar esse instituto da prisão perpétua. E segundo o Aloysio Mendes, se não passar a prisão perpétua, eles querem propor um referendo para ser feito no ano que vem, junto com as eleições, para discutir se a população brasileira defende ou não prisão perpétua. Fora outras coisas. Nada disso estava no escopo da PEC da segurança. São temas que podem ser discutidos, claro, mas está havendo também uma contaminação do debate à luz do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Teve também uma outra discussão de defesa de pena de morte, né? A questão aí tem que se tomar cuidado é que para não se ficar no superficial discutindo temas que engajam muito redes sociais ou que engajam muito, mexem com o sentimento da população, mas que no fim das contas podem não dar a resposta que está todo mundo esperando. Nós estamos fazendo isso há anos. Deu certo? Não. Se aumentar a pena com essas prisões que nós temos, o PCC multiplica mais ainda. É sistêmico, não tem uma bala de prata. Porque você tem que fazer... O SUSP é um alicerce. Sozinho não resolve. Como o SUS, como alicerce, não resolve. Mas se não tiver esse alicerce e colocar esses jabutis que os congressistas estão colocando, vai ser um desastre. Se piorar a coordenação, vai ser um desastre. Então, coloca o SUSP. Aí você tem que colocar o quê? Nós vamos mudar apenas? Essa discussão tem que ser feita no país, não pode ser proibido. A execução penal no Brasil é um problemaço, né? A quantidade de bandidos que voltam às ruas. Então, mas nós temos que discutir isso de forma sistêmica, Joel. Se você não discutir isso com a lógica dos presídios, é bom lembrar, o PCC cresceu porque cresceu o número de presos no Brasil na década de 90. Isso os estudos mostram isso. Precisa de mais presídios também. Então, nós temos que olhar de forma sistêmica. Se a gente não olhar de forma sistêmica, ficar atirando para um lado, atirando para o outro... Isso é importante. Existe um anseio da sociedade que quer respostas rápidas. As respostas rápidas não são as respostas que necessariamente resolvem. As respostas que necessariamente resolvem não são rápidas. Então, é preciso que a classe política entenda que vai ter que oferecer para a sociedade a solução de longo prazo, que é diferente de tudo que está aí, e alguma solução de curto prazo. Porque, do contrário, a sensação de melhora também vai demorar muito para vir. É quase uma ideia totalitária de que segurança pública se resolve com tiro, porrada e bomba. E qualquer pessoa que vai contra
contra a ideia de bandido bom é bandido morto, está passando pano para o crime. Isso está consolidado. E há de se ter um movimento na sociedade para racionalizar o debate. Esse que as pessoas não aguentam mais, né, Balsa? Eu sei. E a realidade claro, é difícil. Quantas vezes o criminoso já tem passagens pela polícia? Isso virou comum. Esse modelo de enfrentamento... Mas só um ponto. Acho que o enfrentamento sozinho, perfeito, talvez não seja a solução, mas não tem a menor dúvida. O enfrentamento tem que ter. É parte da solução. O crime organizado não vai abrir mão pacificamente de 1 centímetro de território. Claro que não. Vai ter que ser reconquistado e é por meio da força. Mas isso não tem como o problema fugir. é que é só feito isso praticamente. Perfeito. Né? Esse é o grande nó, é o impasse nosso. Aí perfeito. E aí o exemplo é a Carbono Oculto, que, veja, foi uma operação feita para asfixiar a facção e, em parceria, governo federal, governo do Estado de São Paulo, governos que se opõem. Possivelmente o Tarcísio vai ser candidato contra o Lula, ou não, enfim, mas é alguém da oposição. Sim. Isso não impediu de ter uma operação. Teve disputa política? Teve. Cada um tem que Mas eles fizeram juntos. Mas eles fizeram juntos. Jogo, só que fizeram juntos. Ali para mim, eu acho que é basilar. Eles brigaram, um ficou puxando, uma polícia ficou puxando a sardinha ao longo do dia. Tá tudo certo, é do jogo. Mas eles fizeram juntos. Eles atuaram conjuntamente. E as polícias se conversam. A relação das polícias é uma relação melhor do que a relação dos governos. Este é o ponto, né? O que difere esta operação da operação do Rio é o grau de colaboração entre os entes federativos. Quando teve a intervenção federal no Rio, o resultado era parecido. Todo mundo estava aplaudindo. Mas depois... Quando terminou, todo mundo estava odiando. Por quê? A gente tem que ter cuidado com... Isso é um dado que a gente sempre pensa em sociologia, que é... Quando você pega a pesquisa num momento muito rápido, o sentimento é o sentimento do fígado. Daqui a 2 semanas, 3 semanas, começa a mudar. Por que começa a mudar? Para você continuar com esse índice, daqui a 2, 3 semanas, você tem que fazer a mesma coisa lá no morro. Ou daqui a 2 meses. A polícia vai ser a primeira a não querer fazer. Porque você coloca a vida em risco dos seus profissionais. Quando acabou a intervenção, era um desastre. Por quê? Porque eles achavam que o exército ia acabar. Naquele momento era mais a milícia do que o CV. Que ia acabar com a milícia. Aliás, a milícia ninguém mexe no Rio. Com o CV mexe com a milícia. Não sei porquê, mas a milícia ninguém mexe no Rio. Então, é preciso ter muito cuidado, porque as pessoas estão sofrendo muito. Não é assim um sentimento abstrato, é fato. Estão sofrendo muito e quando vem isso, encontram alguma esperança. Mas se a gente vender, e aí é o problema dos políticos, vender mentiras em nome da esperança, daqui a 2, 3 meses, se não acontecer novamente nada no Rio, Cláudio Castro vai falar, é o pior governador do mundo. Então a gente tem, e aí eu só queria pegar um último ponto que o Joel falou que é importante. Claro que vai ter algum grau de enfrentamento. Eles não vão falar assim, claro, por que vocês não chegaram aqui e pediram para entrar e tal? Podem levar para prisão, quero executar mandato de prisão. Não, isso não vai acontecer. Né? Assim, mesmo aqueles que defendem legalização da droga, eu sempre digo, é uma boa discussão, mas não se esqueçam, ninguém vai entregar simplesmente as armas. Não, por que não disseram isso antes para ter uma competição? O que eu acho que é importante é ter enfrentamento com inteligência e planejamento de longo prazo. Esse enfrentamento do Rio perdeu em inteligência e perdeu no longo prazo. O longo prazo disso é, daqui a 2 semanas, o que vai acontecer no Complexo do Alemão? Alguém sabe o que vai acontecer? Ninguém sabe. Pessoal, só um recadinho rápido antes de finalizar. É para quem sempre me pergunta sobre trabalhar em casa ou como fazer uma renda extra séria. Tem um dado oficial do IBGE que mostra que quase 15 milhões de brasileiros já trabalham de casa. O mercado digital não é mais o futuro, ele é o agora. A pergunta é, como começar com o pé direito sem cair em um golpe? A verdade é que existem muitas formas de trabalhar online. Você pode prestar serviços, vender em grandes sites ou usar métodos para ganhar em dólares. O principal ponto é que precisa ser um trabalho sério. Isso aqui que eu vou te mostrar não tem nada a ver com tigrinho, com casa de aposta, nem pirâmide. Então, se você está interessado em aprender uma profissão que permite trabalhar em casa, eu recomendo dar uma olhada na Escola de Negócios Digitais. Para descobrir, clique no link abaixo, é o primeiro link da descrição e também está no comentário fixado. Você vai abrir uma conversa direto com o Clayson lá no WhatsApp, dizer que quer saber mais, ele vai te dar um treinamento gratuito com 3 aulas para você entender a dinâmica toda. É sem compromisso. Clica aqui, não perde essa oportunidade, o Clayson está esperando por você. Dito isso, um grande abraço e tudo de bom.